Bom, gente, como a gente já tem experiência, a gente atua nesse mercado, né, de construção de sites, aplicativos, sistemas, sempre surgem dúvidas comuns, né, e que eu quero compartilhar com vocês aqui, tá? Pode ser que você se enquadre numa dessas. Já tenho o site, estou satisfeito com ele. Vale a pena trocar? Ou até vale a pena ter mais um, né? E aí, assim, para vocês que já investiram nisso, né, num site, na sua presença digital, você entende o valor disso, porque isso gera resultado para você. Então você já sabe que é assim, né? Mas estou satisfeito com o meu site. Tá, você pode ter mais um sem problema, tá? Então você tem o seu domínio principal, a gente cria um subdomínio, você nem vai precisar comprar domínio para isso, se você não quiser, tá? A gente cria um subdomínio e coloca o seu site CFMoto lá. E aí, esse site você pode trabalhar tranquilamente só os leads quentes, porque a fábrica já trabalhou nos leads de topo de funil e meio de funil para você, e você vai fazer toda a parte de tratamento dos seus leads que você vai receber da fábrica, tá? Então, isso é muito importante. E aí você pode ter os dois tranquilamente, tá? Tem o site atual, estou satisfeito com ele, mas quero trocar. É super tranquilo. Você vai para uma infraestrutura profissional totalmente preparada para ser indexada pelos mecanismos de buscas, com segurança, com alta performance. Vocês viram o Rafael navegando, a velocidade que troca as telas e assim por diante. Então, é isso que você vai receber, tá? Já tem o site, posso substituí-lo? Só reforçando. Pode e não tem nenhum problema, tá? Vai limitar a minha liberdade de personalização? Como a gente já mostrou para vocês, vocês têm autonomia total, tá? Para criar banners, para criar posts, para alterar o preço dos produtos e assim por diante. Então, você já viu que não vai ser um problema isso para você. Mais uma ferramenta para aprender a usar? Rafael acabou de demonstrar aí para vocês, e aí eu fiz questão que ele demonstrasse logo esse back-office para vocês, para vocês entenderem que ele explicando, ele aprendeu sozinho. Então, eu lembro que eu comentei lá atrás, não precisa treinamento, ele aprendeu sozinho e é muito fácil de localizar as coisas. E para as revendas, a gente deixou a quantidade de itens ali, né, de opções, ela simplesmente reduzida para aquilo que vocês precisam. Então, cara, preciso disso, é muito fácil de achar, tá? Então, é facílimo de aprender a usar. Vou perder meus leads para a fábrica? Não, pelo contrário. Os leads são seus, sempre. A fábrica, ela tem a visibilidade, né? E por que isso é bom, a fábrica ter visibilidade dos leads? Porque ela vai poder criar campanhas de marketing direcionadas aí para sua região, tá? Então, ela conhecendo esses leads, ela sabendo o interesse desses leads, ela pode criar campanhas direcionadas aí tanto quanto você, tá? Então, não tem nenhum problema. Os leads são seus, a fábrica tem visualização disso, mas é simplesmente para ajudar vocês como rede, tá bom? Beleza, e aí, uma das coisas super importantes, né, que a gente chama de roadmap, que é o que mais vem por aí, tá? Logo já está aqui no forno para sair as métricas de gestão de leads, que é esse dashboard que vai aparecer ali na lista de leads que o Rafa acabou de mostrar, né? Um dashboard de vendas, tá? Com todas essas métricas consolidadas lá, que os seus vendedores vão ter acesso, quem tiver acesso ao site vai ter acesso. Automatização de preço por revenda. Hoje, ou a gente mostra o preço que a fábrica definiu lá como preço base, Rafa. Como é o nome que você usa, Rafa? Preço de publicidade. Preço de publicidade, é esse que vai mostrar lá, ou você pode colocar o seu preço, né? Então, legal.Essa automatização de preços, como ela pode funcionar, tá? No meu caso, eu preciso colocar o meu markup acima do preço indicado pela fábrica, que é de 5 mil, por exemplo, nesse modelo A. Ok, eu vou nesse modelo, pode ser o CForce 520L, coloco lá mais 5 mil. E aí, automaticamente, toda vez que a fábrica atualizar o preço base lá, a gente incrementa esses 5 mil e mostra no seu site. Então, você não precisa nem se preocupar com isso depois, tá? Uma coisa muito importante, que a gente sabe que todos vocês, né, têm seminovos e podem anunciar, a gente quer colocar uma área lá para vocês fazerem isso também. Depois, né, como é que esse site está me ajudando a vender, estou recebendo leads e tudo mais, como é que eu trago isso para os meus outros sistemas, né? Se eu sou uma revenda maior, mais estruturada já, mais madura, né, nas questões de processo e tudo mais, tem meus CRMs e assim por diante. Então, a gente vai criar uma forma de integração com CRMs e outras ferramentas externas, ou seja, a gente vai liberar acesso a APIs, né, e integrar automaticamente com alguns CRMs, tá?
E outra coisa muito legal, a capacidade de vocês mesmos poderem criar campanhas de marketing com disparo de e-mail, WhatsApp ou SMS. Tá? Então, isso aí é tudo que está planejado aqui para a gente trazer para vocês. O que a gente ainda está... Pode falar, Rafa. Desculpa interromper. Imagina, fica à vontade. O que eu gosto de salientar, né? Que essa é a primeira versão. Lembra que a gente falou que 220 mil até agora, mas ainda vai ser investido muito tempo nesse processo, né? Por quê? Porque para o Michel é uma evolução da plataforma dele. Então a gente já, desde o início, falou assim, vamos fazer o que a V1, a gente já planeja a V2, que a V2 é basicamente isso aqui. Então, o que eu acho que é importante destacar? A área de seminovos, né? Muitas das revendas já trabalham esses seminovos, e realmente vai ajudar vocês a vender esses veículos que vêm. A gente sabe que vocês, muitos de vocês trabalham com seminovo, que ajuda, né, na capitalização de vocês, né? Vocês compram mais barato, vendem um pouco mais caro. Então, isso acaba ajudando ali em vocês, então, que é muito importante. Integração, né? Eu quero uma integração, também vai ter, em breve. Campanha, pô, isso aí é sensacional, essa grande campanha. Enfim, então, estamos trabalhando bastante, né, para que vocês tenham uma plataforma muito mais agressiva, muito mais, não só um site, né, realmente é uma plataforma de solução de marketing digital para vocês, né. Beleza. E aí, o que a gente tem em análise ainda, tá? É um construtor de páginas que permita com que vocês criem novas páginas no site de vocês. Tá? A gente ainda tem que analisar mais isso aqui para ver se isso vai ser realmente útil para vocês. E outra parte tenho produtos cadastrados lá, por exemplo, seminovos ou novos, e eu quero já publicar no Webmotors, no Mercado Livre, no OLX e assim por diante. Isso é uma integração que a gente está estudando também fazer e liberar para vocês, tá? E claro, né, conforme a gente for tendo contato com vocês, a gente vai entendendo as necessidades e a gente vai repriorizando isso aqui para cada vez ser mais útil, uma ferramenta para vocês mesmos, tá? Legal. E aí, aqui eu trouxe um pouquinho de curiosidades para vocês, tá? Para quem já teve site, vai poder dizer, realmente eu gastei por aí. E para quem não teve, pode ser novidade, mas olha só. A gente fez uma pesquisa e aqui o custo, mais ou menos, de criação de site no Brasil, tá? Se for um site simples, que é site institucional, normalmente é página inicial, uma página quem somos, uma página falando de serviços e contatos, né? Acabou. Isso é um site institucional básico. Ele gira aqui em torno de 700 a 2.000. Por quê? Você pode contratar uma pessoa, né, um designer, você pode contratar uma agência pequena e tal, é isso que você vai gastar, tá? Intermediário, né? Então é um site que já tem um catálogo de produtos, além dessas outras coisas que eu já falei, aí ele já sobe um pouquinho, entre 1.000 e 5.000. Ainda aqui é um preço meio baixo aqui, tá? Porque foi considerado nessa pesquisa aqui, porque eu posso criar site já baseado em plataformas que me deixam cadastrar os produtos, então é muito mais rápido, tá? E outros, né, que são sites que tem o e-commerce, né, ou personalizados. Cara, no meu site eu quero que o cliente consiga personalizar o produto dele, porque eu faço essa personalização. É só um exemplo, tá? E aí a gente parte, né, de 2.000 a 20.000 e céu é o limite. Daqui aí vai embora, tá? Então, guarda esses números aqui, tá? Eu destaquei aqui, guarda esses números. Fui lá, contratei alguém para construir meu site, e agora acabou? Não. Eu preciso manter o meu plano de hospedagem e o meu domínio. Domínio é meu endereço, né? Por exemplo, cfmoto.com.br. Tem que manter isso aqui. E aí meu custo mensal vai variar entre 50 e 200, a depender do que eu escolhi aqui. Se eu vou escolher uma hospedagem que seja boa, que entregue meu site rápido, ou seja, que as páginas carreguem rápido, eu vou pagar mais perto de 200, tá? Atualizações e suporte técnico. Tá, foi criado um site, mas eu não sei mexer nisso aqui. Preciso que alguém continue mantendo isso para mim. Então eu contrato uma pessoa ou eu contrato uma agência para manter isso para mim, né? Às vezes eu tenho a pessoa e a agência, né? Então você vai gastar aqui entre 500 e 5.000 por mês, tá? Então vamos lá. Considerando esses custos aqui, ó, a gente pegou o custo médio, tá? Então hospedagem e domínio, mensal, R$125. Manutenção técnica e suporte, na média aqui, 1.750, tá? Média baixa, beleza. Se a gente somar isso aqui, a gente tem um custo de R$1.875 por mês, tá?
E se a gente anualizar esse custo, a gente está falando de R$ 22.500 por ano no site, ok? É só o site. Não estamos falando aqui, no caso de você ter uma mão de obra dentro da sua revenda que fica só cuidando do site ou cuida do site e faz mais alguma coisa, tá? Então, é só o site. Legal? Guarda esse número aqui. E aí, a gente vai pagar muito caro pelo MotorSync? Aí a gente vai chegar aqui e conversar sobre isso agora, tá? A mensalidade, você pode contratar um MotorSync e pagar mensalidade. Cara, eu quero pagar todo mês, a hora que eu quiser sair, eu vou sair, beleza. Ok, tá? Porque a gente não tem fidelidade. Então, o custo por revenda, quanto é? R$ 999 por mês. Essa é a mensalidade do MotorSync, tá? E aí todo mundo vai passar por esse custo de setup, que é isso, a gente precisa criar o seu site. Então, assim que você assinar o contrato com a gente vai coletar um monte de informações de vocês e já vai entregar um site 100% funcional, só para você alterar uma coisa ou outra, mas ele já vai estar 100% funcional, tá? E caso tenha mais de uma revenda, peraí, eu tenho 3 revendas, ok, você vai pagar uma revenda cheia e depois você tem um desconto para as suas revendas adicionais, tá? Então assim funciona. E a revenda adicional também tem o custo de setup dela, também com desconto, tá bom? Agora, oi. Lembrando, pessoal, que o custo de setup a gente paga uma vez só, tá bom? Então, assim, a gente tem o custo por mês e o custo setup que são individualizados. É uma única parcela, tá bom? Então, são, né, o valor mensal e o custo setup apenas na primeira vez do primeiro mês que você faz a adesão do plano, tá? É bom salientar que revenda adicional, por exemplo, eu tenho 3 lojas, então você vai poder adicionar uma revenda para a loja da outra cidade, ou uma segunda filial, enfim. Então, eu posso ter, é uma opção, tá? Você pode escolher, se você tem 3 lojas, quer ter um site, pode ser, mas a gente aconselha até como marketing digital, e para você receber lead, ter realmente os 2 sites, tá bom? É isso, acho que é uma das coisas que a gente já viu em outras redes, tá? Que o concessionário, ele tinha ele tinha 5 concessionárias, mas aí ele tem um site só que atende a 5 concessionárias. E aí ele quer fazer campanha para a região. Uma é numa cidade, a outra fica a 400 quilômetros de distância. E aí como é que ele faz as campanhas de marketing mandando para o site, sendo que é o mesmo site? Aí fica muito mais difícil de você ter isso. E aí, por um preço baixo desse, vocês vão ver que vou melhorar isso aqui para vocês, você consegue ter um site para cada revenda e conseguir fazer essas campanhas de marketing direcionadas por região, né? Então, você pode falar a língua do seu cliente naquela região, tá? Então, isso é muito importante. E aí, como eu disse que ia melhorar isso para vocês, a gente pensou no seguinte: o valor mensal é esse aqui, e a gente não tem fidelidade, beleza? Então, você sai quando você quiser. Avisou 30 dias antes, no próximo tá feito, tá cancelado, tá? E aí, o que a gente pensou? Cara, mas a gente gostaria de ter eles mais tempo com a gente. Então, a gente pensou em oferecer um benefício por tempo de contrato. Não é um plano, tá, de fidelidade, porque você pode sair a qualquer momento, mas a gente concede para vocês benefícios. Então, se você escolher um contrato de 12 meses com a gente, a sua mensalidade sai de 999 e vem para R$649, tá? E se você tiver a revenda adicional, ela cai de 549 para 349, tá? Aí, se a gente for para o plano de 24 meses, cai mais ainda. Então, a gente está falando de 589, de 279, tá? O custo de setup não muda, porque é isso que o Rafa explicou super bem, que é isso, é o inicial, é a configuração inicial. É onde meu time tem que coletar todas as informações, construir o site de vocês e liberar ele já funcional 100%, tá? E aí, só um adendo aqui, como é que funciona esse benefício, né? Fiz um contrato de 24 meses, de 12 meses, vamos simplificar. Fiz um contrato de 12 meses, ok. Usei por 6 meses e falo, quero cancelar. Beleza, não tem problema. Avisa a gente com 30 dias de antecedência. E aí, o que a gente vai fazer? Você tinha o benefício do contrato de 12 meses, então você pagava 649 ao invés de 999. Só que você usou por 699 e cancelou o contrato, né? Você usou por 6 meses e cancelou o contrato. Tudo bem, durante esses 6 meses que você usou, a gente vai fazer só a diferença aqui de 999 com 649, e é isso que você tem que pagar para a gente pelo cancelamento do contrato, porque é como se você tivesse
feito mês a mês, entendeu? Por essa mensalidade aqui, tá? Então é super simples, qualquer um consegue calcular isso para entender e assim vai, tá? Exemplo de endereço de site. Pode ser seu domínio principal, se você tem o site, ou se você não tem o site, você pode comprar seu domínio e você pode usar o seu domínio principal. Já tem um site principal, quero manter ele, eu posso usar subdomínios, você nem vai pagar nada a mais por isso. É uma simples configuração que a gente faz com o seu TI e está resolvido, tá? Tem esses dois exemplos aqui. Agora é o seguinte, lembra do preço que a gente falou lá atrás? 22.500 por ano? Com tudo isso que a gente já falou para vocês desde o começo disso aqui, se você fechar um plano de 24 meses, paga para uma revenda, né? E pagar esses 589 durante um ano, você está economizando 68%. Tá? Então, assim, de longe, a gente também conseguiu trazer para vocês um preço super acessível pelo nível de ferramenta que a gente está entregando para vocês. Tá? Então, isso vale muito a pena considerar essa economia que você vai ter. E lembre que não é só economia no site, economia de site, de pessoal e assim por diante, tá? Legal, vamos em frente. Aqui eu só coloquei uma imagenzinha que é boa. Tá vendo que ela tá mais branquinha aqui? Seguinte, se você vender um único quadriciclo, só sua margem, seu markupzinho ali da venda, você já consegue bancar um ano dessa plataforma. Só uma única venda. E eu acho que até do mais simples, eu não tenho certeza dos números, mas é isso. Você já consegue, tá bom? Legal, próximo passo. Rafa, você quer me ajudar aqui? Pode ser, vamos continuar aqui. Então, pessoal, uma das coisas que a gente fez na convenção, a gente pediu para os consultores da CFMOD entrar em contato com vocês, é para que vocês pudessem receber um benefício para que se antecipasse. Porque nada mais... O que nós somos, no final das contas? Parceiros, né? Então, eu conversei com o Michel, falei, Michel, eu preciso esquentar esse pessoal e também dar um benefício para eles, porque eu não posso só oferecer o site. Falei, vamos dar um benefício para esse pessoal, né? Para quem vai comprar esse projeto, porque a gente queria saber quem são os eventos que vão aderir, né? Então, a partir disso aí, a gente gerou um formulário e vocês puderam cadastrar o e-mail de vocês, né? E o que isso vai ajudar? Então, lembra aquele setup de R$ 1.100? Vocês não vão precisar pagar o setup. Olha que legal. Então, assim, quem está no nome daquela lista não vai precisar pagar o setup. Pagará apenas a mensalidade. Olha que benefício. Então, vocês vão economizar R$ 1.000 e caso vocês contratem adicional já, vocês não pagam nem R$ 850. Então, nessa brincadeira, já economizou R$ 2.000. Olha só. Deu a louca no chefe, hein, Rafa? Você fez esse preço, eu não posso mais... Já divulgou, entendeu? Tá feio. Então, olha como isso foi importante, vocês nos ajudar lá atrás, e agora a gente aqui está dando esse benefício para vocês, tá? Mas eu fiquei bravo, a gente ficou bravo com o Michel. Falei, Michel, e o pessoal que não cadastrou ficou desconfiado? Aí a gente conversou com ele e falou, não, então vamos fazer assim, ó, quem fechar agora no mês de abril, a gente vai dar um setup de 50%. Então, aqueles R$ 1.100 vai cair para R$ 550. Essa foi legal, hein, Michel? Essa ajudou bastante o pessoal. Boa, né? É isso, a gente quer ajudar todo mundo, cara. Então, assim, pessoal, no primeiro momento, o Michel vai conversar com quem está na lista e a gente vai, quem correr e fechar até o final de abril, que vai ser super rapidinho, o contrato é fácil o resumo, assim, pessoal, não vai ter desconto, então o valor é aquilo lá, então não adianta, o Michel vai entrar em contato com vocês, não adianta ficar, viu, vai mais barato para mim, viu, fala os continhos, não tem, pessoal, é uma plataforma, então assim, o Michel entrou em contato com vocês, já fecha com ele, já faz certinho, para quê? Que vocês consigam o benefício, né, e quanto antes vocês estiverem no site, é bom para todo mundo, a gente consegue também já programar as campanhas aqui também na CFMOD, legal?